Sem dúvidas, o despertar do Berserk em sua fúria, como as lágrimas de Grey, são os sentimentos que eu nutro após a confirmação e a notícia do fim do anime The Black Clover. Haram, meus cloveranos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo que eu tô meio triste, tô meio chateado, não vou mentir pra vocês. É um vídeo que eu vou falar do episódio, alguns pontos relevantes, o que rolou, mas pra mim o episódio foi totalmente ofuscado com a confirmação com a notícia do fim do anime. Eu fiquei pego de surpresa, porque quando começou a adaptação do Arc Spade, conforme tá rolando, eu já tô estranhando porque eu pensei, cara, isso aqui tá muito esquisito, a adaptação tá muito rápida, eles vão chegar muito perto do mangá, o que vai acontecer? E acontece que, infelizmente, foi anunciado o fim do anime. Eu sou otimista e sou esperançoso. Olhando na teoria, no pior dos casos, mas que pra nós pode ser um dos melhores dos casos, pode ser que esse fim do anime só seja momentâneo e seja um período de hiato de 2 anos, 1 ano e meio. E você vai entender por que eu estou falando 2 anos. É porque outra obra vai ocupar o tempo da adaptação do estúdio Pierrot, o que vai atrapalhar a adaptação de Black Clover. Até porque o Yoshihara Sensei, o Yoshihara-san, o nosso querido diretor de Black Clover, está cuidando de outra obra da Jump e uma outra obra que vai voltar nesse ano de 2021. Então, a partir disso, acredito que se você acompanha os vídeos do canal, você já está entendendo o que eu tô querendo dizer. Para todo caso, veja até o final que você vai entender. Relembrando, vou falar do episódio, mas o foco principal do início do vídeo, a maior parte do vídeo, é falar sobre esse fim de Black Clover. Então, é um período momentâneo, eu acredito. A gente pode ter um hiato. Porém, a gente também pode ter Black Clover em períodos de hiato como anime da temporada. O que eu quero dizer com isso e o que é anime da temporada, Haru? Pra quem desconhece, anime da temporada praticamente é o mesmo estilo e método que My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, entre outras obras muito famosas, são produzidas. O que eu quero dizer com isso? My Hero Academia tem a adaptação como é feita do mangá, só que acontece que o anime entra em períodos de hiato, seja para que o mangá se distancie, como para staff ter menos trabalhos, para que eles também possam trabalhar em outras obras. A partir desse momento, a gente vê que Black Clover deixará de ser um anime contínuo, caso ele assuma o mesmo estilo anime por temporada, como Boku no Hero e Jujutsu Kaisen, por exemplo. A partir desse momento, é um tópico importante, porque a partir disso, eu acredito que Black Clover pode voltar até no final desse ano, creio eu. Porém, pode ser que ele fique em hiato e ele só volte mais tarde como um anime contínuo, quando o material original estiver bem à frente, muito à frente. Muitos pensam, Haru, poxa, mas pensa Naruto, One Piece, eles foram animes contínuos, são animes contínuos, e eles continuam. No caso de Naruto, me desculpa, mas metade de Naruto foi filler, gente. Não foi adaptação do mangá. É fácil fazer um filler na metade da obra que você se distancia. 2 anos, praticamente, 1 ano e meio só de filler de Naruto na época. One Piece é um anime que ele enrola pra caramba. Ele praticamente só adapta 15 minutos de material original, enquanto eles ficam fazendo recapitulação e fica até voltando cena, digamos que no momento de divisão do episódio. Então, a partir disso, você nota que é fácil, de certa maneira, o método com que é adaptado. Fora que o One Piece, quando é necessário, ele entra em hiato de 2 a 3 semanas para que o mangá possa se distanciar um pouco mais. Além de uma vez ou outra ter alguns episódios fillers. Então, nesse momento, você já nota certos métodos, até porque é um outro estúdio que cuida de One Piece, diferente do Black Clover. E o mais relevante que você tem que ter noção é que One Piece é uma das obras masterpieces do Japão, mais conceituados, com uma reputação enorme, então é um anime que nunca entraria em hiato, nunca teria problemas. A staff dá o jeito dela de enrolar, mas vai continuar adaptando. Então, é interessante porque são exemplos diferentes, mas que vocês poderiam pensar para tentar colocar em comparação com Black Clover. São casos diferentes, são reputações diferentes. E acontece que, a partir disso, a gente pensa, poxa, mas então, o que pode acontecer para Black Clover, Haru? Então, sendo sincero e honesto com vocês, a primeira possibilidade é Black Clover ter um hiato de 2 anos, onde o material original vai ficar muito distante, vai ter muito mais facilidade depois para ser adaptado, e volta a ser um anime contínuo, só que assim eles terão que esperar o término da adaptação de Bleach, creio eu. Isso mesmo, esse é o grande anime que eu falei que vai voltar para 2021, é um anime que provavelmente o Yoshihara-san pode estar talvez a cargo da chave da animação. É interessante porque Bleach, gente, eu quero que vocês tenham noção que é um anime que já está sendo trabalhado faz alguns meses. Então eu não duvidaria que ele voltasse para a temporada de julho, a temporada de Natsu, ou até mesmo a temporada de outubro, que é a última. Se for seguir, ele tem que chegar até outubro, porque ele falou, em 2021 volta. Então eu acredito que o melhor dos casos é julho, agora que Black Clover vai pegar um hiato. Mas, como é um anime contínuo, pode ser que ele entre no meio da temporada. Como maio, Shingeki no Kyojin foi em dezembro, pra vocês terem noção. Se fosse seguir a risca, tinha que ser outubro.
Então, sendo honesto, eu acredito que pode ser isso. Talvez a excessividade de trabalho faça com que eles foquem apenas em Bleach, Boruto e Black Clover, como tá muito perto do mangá, assim ele fica em hiato de 1 ano e meio, 2 anos, ou até menos, e depois volta com um anime contínuo, um anime de temporada, já tendo ganhado mais distância. Pode ser que isso aconteça também, não vou mentir, pode ser que a Pierrot consiga fazer 3 adaptações, mas essa que é a questão. Normalmente a gente vê 2 adaptações principais que eles fazem, por isso eu acho difícil eles pegarem mais uma, até porque estamos falando de Battle Shonen, e todos são bons. O problema que eu poderia falar é que eles preferem colocar Black Clover, por conta de estar muito próximo do mangá, em um possível hiato, a gente não sabe ainda, especulações, do que colocar Boruto. Me desculpa, todo respeito ao universo Masashi Kishimoto Sensei, todo respeito aos fãs de Naruto. Como eu disse, Naruto é uma obra muito marcante pra mim, porém, estamos falando de Naruto, não de Boruto. Por que Boruto tem que continuar? Boruto praticamente, o anime é original, ele adapta praticamente muito pouco do mangá, ele fica fazendo episódios originais para daí se interligar no mangá. Ele faz arcos originais para que ele possa adaptar o arco para que ganhe tempo. Se fosse adaptar tudo do mangá de Boruto, Boruto já estava adaptado e ia entrar em ato. Por que não coloca Boruto? Só porque ele tem a reputação de ser o spin-off, continuação direta de Naruto? Me desculpe, mas Boruto não tem a qualidade do universo de Naruto, mesmo que o Masashi Kishimoto Sensei tenha voltado. E isso é uma coisa que eu fico muito chateado, porque você pensa, Black Clover é uma ótima obra, que tem potencial que rivaliza com One Piece, vai ter que entrar em hiato? Tem fatores que é compreensível, como a quantidade muito próxima já está da adaptação do mangá, mas mesmo assim vai entrar em hiato, para aí o bonitinho lá de Boruto continuar. Me desculpa, mas isso me deixa chateado. Vocês sabem, eu sou uma das pessoas que mais defende Boruto, mas eu não vou defender injustiça, porque eu acho que Black Clover é 1000 vezes superior a Boruto. Estamos falando de um dos shonens da nova geração, que é Black Clover. Então, não tem como, eu fico chateado, cara, porque Black Clover tem um potencial que rivaliza com One Piece e Naruto e é superior em alguns aspectos às demais obras. Então, eu fico com pena de ver isso acontecendo, porque se realmente for anunciado que Bleach vai voltar pela Pierrot, cara, é muita frustração, porque daí fica tudo compreensível, porque Black Clover teve que entrar nesse período de término e hiato. Mas é apenas a primeiro fato, primeira possibilidade. Vamos para as demais. O segundo ponto, eu diria que talvez já seja um pouco mais de otimismo, como eu já venho conversando com vocês. A gente pode acreditar dele ser um anime por temporada, como My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Isso facilitaria demais, pode ser que ele ocorra durante a adaptação de Boruto e Bleach, e pode ser que ele ocorra daí a partir de outubro desse ano, talvez, ou em 2022, que dá bastante tempo daí pro Tabata avançar na história de Black Clover, porque a gente nota que tá tudo muito rushado pra Black Clover. O anime até tá dando uns upgrades em certos fatos que o Tabata tá tendo que rushar no mangá. Então pode ser que daí isso ocorra para facilitar o trabalho do autor, porque não tem como, né, gente? Me desculpa, mas o Tabata é um dos autores mais dedicados e exigentes ali da Jump. A gente nota a frequência com que ele posta Black e possivelmente a pressão que ele tem e a qualidade do trabalho dele. Por mais rushado que seja, é um trabalho com qualidade que ele proporciona no mangá. Então acontece que talvez seja bom ele meio que poder respirar e assim focar no mangá e depois a adaptação volta. Relembremos, eles falam que o período terminou, mas isso é para gerar também expectativas, e vai ter um grande anúncio no último episódio, o episódio número 170, que vai ao ar 30 de março. A partir disso, pode ser um anúncio do quê? Como eu disse, anime da temporada, que ele vai voltar em breve, ou pode ser até, no pior dos casos, a adaptação de um filme. Eu não gostaria que fosse a adaptação de um filme, porque gera menos chances aí do futuro do Black Clover, ao meu ver, porque daí eles adaptam o arco da invasão de Spade lá, direcionado como narrato líder, como o Asta no modo capiroto união completo, só que acontece que daí depois disso vai acontecer o quê? A chance já diminui um pouco para a adaptação voltar. Então eu prefiro crer que eles vão falar que o grande anúncio é de Black Clover voltando a partir de 2022 na temporada de janeiro. Eu acho que seria melhor porque o material ganha tempo e a staff também, e assim eles respiram um pouco enquanto eles focam nos outros trabalhos que a Pierrot possivelmente pode ter. Então eu acredito que isso pode muito acontecer, por isso eu quero que vocês tenham noção e fiquem calmos. Mas, em todo caso, a partir disso, eu diria que praticamente eu falei tudo que eu queria abordar sobre esse tópico importante, que é sobre o futuro de Black Clover. Como eu disse, episódio número 170 é o último episódio, teremos um grande anúncio, então não é pra você ficar triste, porque se eles vão ter um grande anúncio, possivelmente é relacionado à adaptação. Porém, é triste, né? Você vê que, poxa, vai ter esse período de hiato, possivelmente, nem tá dado como confirmado que é hiato, e sim o término da obra. Eu disse e reafirmo, Black Clover é um anime muito importante pra mim, é um dos animes shonens, ao meu ver, mais bem feitos da atualidade, e eu acho que é só isso que eu posso agradecer a toda a staff, o Yoshihara, a diretora nova que ficou a cargo desses episódios,
porque, cara, foi um grande trabalho, foram anos com Black Clover e vão continuar sendo anos, porque eu vou continuar produzindo Black Clover aqui no canal pra vocês, mas, pra todo caso, vai ser meio que triste ter que esperar a volta do anime, né? Eu fico bem chateado com isso. Por isso eu digo, não tem como estar falando muito otimista, muito feliz, porque é uma notícia que eu fico meio chateado de dar. É algo que me surpreendeu, é algo que eu não esperava, então eu fico meio chateado com isso. Eu tô sendo bem sincero, eu tô colocando bem a emoção que eu senti quando eu tive contato na primeira vez com a notícia. Mas, para todo caso, acredito que foi relevante em certos modos isso pro futuro do Black Clover no mangá. E eu diria que é interessante porque nesse período que a gente vai ter já de últimos episódios, esses meses finais de Black Clover vai ser pura luta frenética, porque praticamente eles cortaram as lutas mais irrelevantes, as lutas mais sem graças, que foi um período meio que morno ali pro Tabata, que foi a luta envolvendo a Charmy, o Leopoldo e o Yuruki. A partir desse momento a gente vai poder focar full battle, só o Yami contra o Dante, o Asta contra o Dante da Tríade Negra ao lado do Yami, depois disso a derrota, e a partir disso a gente daí vai focar no treinamento do Asta, creio eu e acredito eu. Porque daí a partir desse momento já deu 170, eu acredito, e daí acabou o episódio, mostrando talvez o Asta indo para Clover se tornar o herói, que é aonde a gente tá no momento atual. Então, eu acho que é isso que eu posso esperar, vamos esperar mais os episódios para daí ir conversando sobre isso. Mas coloca aí no comentário o que você acha sobre tudo isso, o que você pensa após eu ter falado sobre isso com você, qual aspecto que você acha que pode acontecer. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque é um vídeo muito importante. É um vídeo que eu acho que pode talvez ajudar a sanar a dúvida de certas pessoas que estão em pânico, tipo, o Black Clover vai acabar? Não vai acabar. Tem outras opções do que pode acontecer. Então, eu gostaria que você ajudasse. Mas, para todo caso, acho que tendo falado praticamente tudo que eu queria sobre esse anúncio, que talvez se faltou algo, eu volto a falar logo com vocês. Agora sim, vamos focar no episódio, por conta de que ter visto o protagonista ter sua ideologia quebrada pelo antagonista principal foi um show de terror, como ver a transformação demoníaca começando. A partir desse momento, vamos falar sobre Black Clover e o episódio mais recente, que deveria ficar conhecido como o modo Berserk, finalmente foi adaptado. Começando a impressão geral de uma maneira bem rápida, focar nos pontos principais. Vemos Dante da Tríade Negra fazendo sua ideologia, mostrando seus ideais e pensares. É interessante porque pensar é uma palavra que eu criei a partir de agora no vocabulário haruístico. E a gente vê que pensando, refletindo, o Dante mostra meio que a sua filosofia. E assim, foca logo pra Heart, onde a gente vê a Charmy se alimentando, ela cuidando da comida, não querendo dividir. Algo muito engraçado, porque a Charmy sempre foi de dividir comida, só que dessa vez a comida de Heart ela não divide, só a comida que ela produz. E a gente vê que a Dodopetica tá tratando ela como um peto. E a Noelle diz, para de mimar ela, Mo! E é interessante isso, por conta de que a gente vai vendo, tipo, por que ela veio treinar aqui? E é engraçado, porque durante essa conversa mostra o progresso que eles estão tomando as frentes dos lugares que Spade dominou, como até mesmo uma base de posto avançada, né, que foi a base lá da Zona Mágica, e a partir disso eles têm que se preparar porque o ataque vai começar em qualquer momento. E devo dizer, Noelle, você conseguiu prever muito bem, porque a partir desse momento, a Undine, já pelo sensor de mana, graças à magia da Dodopetica, já é notificada sobre o que tá rolando, do que tá acontecendo. A partir disso, ela abre um mapa de água e a gente vê que é mostrado que vários Dark Disciples, como o exército de Spade, como a própria Tríade Negra em pessoa, está indo ali para o reino de Heart e começar o ataque. Desse momento em diante, aparece nossa amada Vanica, que eu posso dizer que modo 100% ela tá linda. Se você ainda não viu, vai ver o vídeo ali do modo 100%, porque, cara, eu achei que ela tá fantástica, que visual lindo deixaram pra Vanica. E a partir desse momento, a gente vê que a Vanica, tipo, já tá querendo causar brincadeiras. Ela quer ver como a amiguinha dela, a Dodopetica, está, e a partir disso ela vai dar um presente para a Dodopetica, porque se ela matar um monte de pessoas inocentes, a Dodopetica vai ficar mais frustrada, brava e determinada. A partir desse momento, praticamente ela mostra como se trata pessoas que são lixos, e ela pisa no Dark Disciple dela, algo muito comum, que eu acredito que muitas pessoas gostam desse tipo de tratamento, e a gente vê que nossa amada Vanica, praticamente, ela acaba o momento dela, porque mostra essa parte ali do reino, que eles vão começar a se preparar para a batalha. Algo que é interessante, porque nesse momento, no mangá, se eu não me engano, a gente viria 3 batalhas, porque o Uruk já estaria saindo, o Leopoldo e Charming. Dessa vez isso não ocorreu, porque é dividido já para a imagem lá do Asta em companhia. É interessante esse momento, porque o Asta, ele chega lá no QG, e o nosso querido Fígaro, ele tá indo para a reunião de Capitães Mágicos. É um grande motivo, porque mostra que Heart teve uma grande perda, porque se a Charlotte e o Uriru tivessem lá, eles teriam derrotado a Vanica naquele momento, creio eu. Então essa reunião foi muito aquele nó
foi o ponto problemático. A partir disso, a gente nota que sem os capitães em Hurt e o Fígaro tendo ido lá pra cover, pra ir até o Yami, ficou, digamos que, as forças especiais muito bem baixas, porque por mais que eles tenham treinado, eles não estão num nível assim para enfrentar os líderes principais. É a impressão que a gente já tem logo no início, por lembrar que o Zenon acabou com o Yuno. Então, desse momento em diante, o Asta, tipo, já vê como o Renly avisa e acontece que o invasor está ali no QG dos Touros Negros, que é o ponto de divisa entre o reino de Clover ou o reino de Hurt com Spade, se eu não me engano. E a partir desse momento, acontece que o QG sendo um posto avançado praticamente, é mostrado aquela conversa básica, o que tá acontecendo com os demais membros, como alguns estão viajando, alguns ainda estão em treinamento, e a partir desse momento, alguns ainda nem voltaram pro mangá, só que acontece que o Dante não quer saber dessa brincadeirinha, desse lenga-lenga, já que o Yami não tá ali, eles vão ter que divertir ele. E acontece que, eu posso dizer que o Dante da Tríade Negra, ele tem um charme muito maior pelo anime, seja pelo seiyuu, como pela forma como a personalidade dele é colocada. Eu acho que, tipo, uma cena que eu tinha raiva dele querendo dar em cima da Vanessa é muito mais interessante, tipo, é aquele Konoyarou que a gente gosta. Então, sério, em termos de antagonista, o Dante é o melhor até agora do Black Clover. E a partir desse momento a gente vê que ele quer a Vanessa por ver a magia rara dela, e acontece que ele não quer papo com baixinhos sem magia e nem com garotos meio que ciscom. E acontece que desse momento em diante o terror começa, porque a grande batalha como o desespero, enfim, é colocada. E chegando no grande ponto da batalha, o Asta começa a lutar contra o nosso amado Dante, e nesse momento os ataques dele estão sendo muito bem recebidos, porém, o Dante consegue fazer com que sejam ataques meio que insignificantes perante a magia da grande presença do Rei Demônio. A única vantagem é que o Asta ainda possui anti-magia, mas ele não tá conseguindo, digamos, ter uma eficácia contra o Dante. Tanto que no momento que ele foi esmurrado pro chão, ele ativa Black Form. Nesse momento, o Dante fica muito surpreso, porque ele não esperava um possuído do demônio em Clover. A partir disso, ocorre que eles vão contra-atacar, porque eles vão fazer, digamos, medidas de ataques de colaboração. A gente vê que Asta causa o Black Meteorito Kagebushin das sombras, ou melhor dizendo, o Kagebushin, deixa eu pensar, Kage já é sombra, então o Dark Bushin. E a partir desse momento é interessante porque a gente vê que o Asta vai se multiplicando, porém o Dante leva a sério a brincadeira, pega o verdadeiro, coloca sob o pé dele e começa a mostrar a filosofia do que significa ser mal, a destruição, e fala que como o Asta é um companheiro demoníaco, talvez eles pudessem trabalhar junto em equipe, colaboração, tentando devastar o mundo. Nesse momento o Asta diz que ele não quer papo com o Dante, sabendo tudo que o reino de Spade produz. A partir disso, o Dante considera isso um elogio, e acontece que isso que ele faz é mostrar a verdadeira face e essência do ser humano, porque o ser humano é mau. E isso é um ponto interessante, gente, porque no momento que foi mostrado no mangá, eu abordei bastante esse aspecto. É um aspecto muito de ideologias que se diferem, e a partir disso, o Asta mostra a sua opinião que difere da do Dante. Desse momento é interessante, porque o Dante mostra, já que você discorda dos meus ideais ou do meu pensar, onde o ódio, a ira e a raiva são o que impulsionam o verdadeiro sentimento e a maneira com que você age, então quero ver se você vai conseguir manter a sua compostura após ver a perda do seu amigo. Nesse momento, ele acerta uma magia onde Gaucher tem seus pontos vitais afetados, ele está entre a vida e a morte. Nesse momento, a gente vê que a fúria com que o Asta se libera, ao modo que mostra um flashback, vendo uma figura familiar como se fosse um laço materno, impulsiona o despertar do Asta descontrolado ao modo que o seu demônio impulsiona. É meio que aquela imagem do Naruto conversando com o Pain e a Kurama meio que introduz o chakra por instinto nele. Eu quero que vocês tenham esse pensar, caso vocês não acompanhem o mangá. É praticamente o Rieb tendo a sua fúria impulsionada, fundindo com o Asta, que estava em fúria, e assim ambos estão descontrolados. É interessante porque a partir desse momento a gente vê que é meio que o modo união incompleto, sem controle, se for pensar. Nesse momento, o Asta consegue acabar com o campo de magia do Dante. É interessante isso, porque a gente só foi conseguir perceber isso na adaptação graças ao momento atual do mangá. Então, é interessante porque a magia do Dante já não fazia efeito com o Asta descontrolado. É interessante porque então podemos dizer que era o modo união incompleto 50% do Asta. É o modo capiroto. É interessante porque o Asta vai contra-atacando, vai acabando com o Dante em modos, só que como ele tá descontrolado, ele não tem ainda, digamos que, a sanidade, ele não tem a inteligência, raciocínio, ele só vai atacando.
e acontece que Black Reviver ou Black Slash não fazem efeitos. Então acontece que o Dante ainda tem uma vantagem surreal, embora a Vanessa pense que nenhum deles conseguiram ter força para entrar naquele campo de batalha, a não ser Capitães Mágicos, possivelmente. Então, nesse momento, porque o Asta começa a ser mais pressionado pelo Dante, inclusive, por mais que tenha sido boa a adaptação, no mangá é muito melhor, porque é como se a gente visse meteoros de rochas caindo sobre os céus e indo até o Asta, e o Asta cortando eles. Talvez isso seja colocado no próximo episódio, mas pela forma como já foi dada a fala da Vanessa, essa luta é surreal, eu acho que não vai ser colocado, já vai ir na derrota do Asta. É triste isso porque foi uma adaptação meio que corrida e rushada, você nota isso. Então, praticamente, eu posso dizer que o mangá estava muito superior ao anime nessa luta. Era uma das lutas que eu mais esperava para Black Clover e acontece que me decepcionou. Então, por mais que seja o fim, o término do anime, eles não fizeram bem a adaptação desse episódio. Isso é um fato, em comparação com o mangá. A partir disso, a gente vê que o Asta, ainda por instinto, consegue causar um arranhão no Dante, o que provoca sua ira como lágrimas, onde a gente fica pensando no anúncio do fim do anime, mas criando expectativas para o próximo episódio. Sem dúvidas, um grande e ótimo episódio para Black Clover. Eu acho que a expectativa foi criada, porém com uma preocupação, porque se for seguir o nível da adaptação desse episódio, eu posso dizer que vai ser bem baixa qualidade, e são lutas frenéticas que vão ocorrer agora. Porque tendo cortado a luta de Leopoldo e companhia, a gente já vai ter Dante vs Yami Dancho. Então é interessante porque eu acho que o episódio... o melhor de todos, é o que a gente mais cria expectativa. Muitas pessoas inscritos já me disseram que são, no momento atual do Black Clover, a luta que eles mais gostaram de toda a franquia. E eu não posso negar, é uma das lutas que eu mais estou esperando, porque envolve muitos sentimentos, não é só uma Battle Shonen qualquer. Então, possivelmente, realmente, é a melhor luta de Black Clover que vai ocorrer. Então eu espero uma grande adaptação para o próximo episódio, ou para o episódio número 174. Pelo todo caso, pontos altos eu já disse, do início até a parte atual do vídeo. Eu diria que a parte ali do Asta sendo despertada por aquele flashback é interessante, porque é uma figura familiar que aparece através de uma lembrança, é como se fosse uma mãe e um filho, porém isso quer dizer então que é uma referência à mãe do Asta? Então a gente vê que a mãe do Asta teve um ferimento grave, e isso impulsionou o ódio do Asta em direção com o ódio e fúria do seu Akuma. O que podemos esperar? Qual o motivo que fez com que o Akuma tivesse tanto acesso fácil ao controle do corpo do Asta? Será que isso se deve ao fato que ele tem uma relação com o protagonista já de anos? Bom, a gente vai ter que esperar, não é mesmo? Criar expectativa, mas uma coisa é certa, o próximo episódio lançando, com certeza vai ser épico. E devido a isso, a gente já pensa, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu espero a luta de Yami vs Dante da Tríade Negra, uma das maiores e grandes lutas de Black Clover. Não é a melhor de todas, porque ainda é só o Yami lutando contra o Dante, mas a melhor de todas vai vir após a luta do próximo episódio. Então com isso, crie expectativas, porque eu espero uma grande luta, que seja bem elaborada em sequência de enquadramento, em sequência de frames, em sequência de ação. A forma como foi trabalhado um pouco dessa na Soul Track, só que uma vez mais melhorado na sequência de ação em si. Então se prepara o coração, porque o próximo episódio vai ser o início do momento épico e triste de Black Clover, onde o desespero nasce. Com lágrimas, mas com otimismo, esperança e fé, a gente espera mais de Black Clover. A partir disso, próximo episódio lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na!